Queridos amigos, companheiros de viagem, irmãos, nós estamos felizes por mais um dia de testemunho, de aprendizado, de unidade, nessa busca que todos nós temos dos primórdios do cristianismo na Ásia Menor. Especificamente hoje falaremos um pouco da Capadócia, que é uma região muito rica e tem todo tipo de conhecimento das experiências que os primeiros mártires ou os primeiros seguidores de Jesus deixaram para nós com a sua passagem por aqui. A Capadócia, ela fez parte ativa do cristianismo na época em que as perseguições começaram a aparecer, porque, como nós começamos a falar ontem, o cristianismo na Ásia Menor, ele foi fruto das perseguições que os apóstolos de então começaram a sofrer lá em Jerusalém. Fugiram para Samaria, não teve. E depois, nessa fuga com Filipe, que foi quem mais acompanhou o grupo, com fenômenos mediúnicos maravilhosos, que está, como eu já falei ontem, o livro de Atos tem tudo isso bem registrado. E é um livro que a gente pouco lê, que não é especificamente evangelho, mas como nós estamos falando de cristianismo primitivo, desse movimento que surgiu depois da ressurreição de Jesus e se estendeu até o século IV, e termina com o Concílio de Nicéia no ano 325, que é aqui perto de Istambul, é Nizle, né, que é Nicéia traduzido. E os cristãos que viveram aqui, eles chegaram numa época realmente de perseguições. E hoje nós visitamos aquela igreja, ou melhor, comunidade ou cidade subterrânea, que a Capadócia é riquíssima pela condição de solo, de ter essas grutas, além de verdadeiras cidades. Vocês viram hoje, a gente visitou 3 andares, mas, como a chefe falou, tem 50 metros de profundidade. E eles viviam ali, numa espécie de refúgio, fugindo das perseguições, que para eles foi bem mais suave, ou seja, eles tiveram muito mais recursos aqui de se esconder, de viver naquela cidade subterrânea, do que o próprio grupo dos mártires, que deram muito mais testemunha. Quando a gente divide o cristianismo, tem o primeiro século considerado era dos mártires, que foi onde houve mais perseguição e morte dos seguidores de Jesus. E Roma só tinha como recurso as catacumbas. E o que ajudou, por incrível que pareça, a sobrevivência dos cristãos em Roma foi exatamente o preconceito que o romano tinha com relação aos mortos. Ninguém se enterrava dentro das muralhas de Roma. Era fora das muralhas. É tanto que a igreja de Paulo, que a gente visita hoje em Roma, ela é chamada igreja extramuro, porque Paulo, mesmo como cidadão romano e como fundador do cristianismo, ele não teve condições de se enterrar no território de Roma. Pedro sim, porque o Vaticano virou aquele estado, e aí ele está no Vaticano, mas não em Roma. Então, enquanto Roma tinha esse preconceito contra mortos, ninguém se enterrava dentro, e eles tinham o costume de comemorar nas catacumbas fora a data do falecimento dos seus mortos. E eles faziam festas. Então os cristãos se misturavam e eles pensavam que eles estavam fazendo aquela festa romana de homenagem ao ente querido que havia morrido. Mas aí eles se instalaram ali por muito tempo, tiveram muita proteção. A pior fase dele foi quando Nero incendiou Roma. Mas antes eles tinham uma certa tranquilidade. Não sei se alguém aqui já visitou, mas as catacumbas de Roma, tu já foi, Vaninha, já, né? Já foi, né? São 32 quilômetros de catacumba. Aqui a gente visita quase sempre a São Sebastião, porque tem São Calixto, tem Domitília, tem outras. Mas aqui tem mais história, a de Roma, é a de São Sebastião, que era onde Paulo e Pedro frequentavam. É tanto que lá tem isso registrado. São 3 andares com 32 quilômetros em forma de um peixe. Então, ninguém entra lá se for claustrofóbico e nem entra sem guia. Porque se entrar, pode não precisar mais nem voltar. Já ali já vai direto
Né? Já fica lá dentro, porque não é fácil. E quando nós visitamos, a nossa guia era uma guia, era baixinha, e fomos em 32, ainda me lembro. E ela disse que não podia filmar nem fotografar. Mas dizer isso para quem pesquisa é mesmo dizer, transgrida as ordens, né? Eu já entrei filmando. Eu só ouvi, era, senhor, a pessoa gritando, e eu fazia de conta que não era comigo. Quando eu o panorama, aí eu disse sim, não pode, oh, sorry. Aí ele continuou aqui, Aí eu combinei com os meninos, com o Saba e outros colegas nossos, que a gente ia dividir. A guia estava na frente e eu era o 16º dos 32. Eu estava exatamente na metade do grupo. Eu filmei, gravei, não tive nenhuma dificuldade, porque, coitadinha, ela era mais baixa do que eu, já sou anão, né? Então não teve problema nenhum. A gente conseguiu captar tudo, aquela experiência. Agora, é uma experiência forte. Você vê marcas de tudo que você possa imaginar. É tanto que no final, quando a gente sobe, que chega na parte final, a gente sempre se reúne, faz uma prece, agradece, pede por aqueles que ainda estão por ali, porque ainda tem muitos irmãos que estão por ali, quem tem sensibilidade sabe disso, né? E a gente começa a imaginar como é difícil e como foi difícil seguir Jesus. Nós vamos ver nesse nosso estudo, eu gosto sempre de chamar a atenção, a gente ter, a doutrina espírita tem como modelo e guia da humanidade, segundo o Espírito da Verdade, Jesus. Então ele é o nosso objetivo, é a nossa luz, é o nosso foco maior de busca. Então aquelas pessoas, elas eram tão dedicadas e tão, eu diria, sintonizadas com a mensagem de Jesus, que muitos sentavam nas arenas cantando, sabendo que ia morrer. Um insano como Nero dizia, o que é que eles têm? Eles são malucos? Eles não estão sabendo que vão ser devorados pelos leões? Eles não estavam... A gente vê bem isso há 2000 anos, né, com a história de Lívia, né, com Emmanuel, como eles eram realmente entregues. Por isso que foi o século dos mártires. Em Roma foi bem mais difícil, mas aqui não foi diferente. Nós vimos hoje, ao visitar aquela cidade, sim, lá no subterrânea, Ozonac, né, o nome daquela cidade. A primeira vez que nós entramos ali, só tinha aquela portinha. Não tinha mais nada, agora já está tudo. O seu Latif encontrou aquilo ali por acaso. Ele ia plantar algumas coisas ali, ele comprou aquele sítio e quando ele foi cavar, bateu numa região forte e era exatamente aquela entrada. E eu entrei ali. Já era tudo, já tinha tudo. Não, aquilo ali foi construído pelos hititas. E foram os primeiros habitantes. Vocês viram que Shefka fala todo dia. Nos hititas foram os primeiros povos que chegaram, depois foram os frígios, né? E foi cada um no seu tempo. Mas eles fizeram como uma defesa, eu acho que ela deu, se eu não me engano, 2000 anos antes de Jesus. Não é? Então nós estamos aí 4000 anos que esse povo teve aqui e construiu aquilo com medo e defesa. E quando os cristãos chegaram aqui fugindo das perseguições, então eles encontraram nas cidades subterrâneas um berço de sobrevivência. E aqui tiveram figuras, os seguidores de Jesus, que nós vamos falar, eu acho que amanhã a gente vai ter que tocar nesse assunto, né? A gente vai ter que falar de Basílio, que vamos visitar amanhã no Vale do Guarimi. A história de Basílio é muito bonita, eu considero assim ele como um dos maiores patriarcas da Capadócia, porque tem muitos patriarcas, né? E Basílio de Cesareia, que não é Cesareia de Herodes, nem é Cesareia de Filipe, é Cesareia de Xária, de onde a gente desembarcou ontem, foi numa Cesareia, aqui da Capadócia. Então eles ficavam naquelas cidades, sobrevivendo. Eu estive ali já, todas as vezes que eu estive aqui, eu entrei ali, hoje eu não consegui. Eu também não consegui não, saí.
Eu não sei o que foi que... Eu não sei o que foi que aconteceu que... Eu achei muito abafado lá. Não era nem abafado, porque estava frio, fora estava quente e as grutas conserva. Mas a primeira vez que eu fui até o final. E só fui sentir alguma coisa no final. Tu entrou, Celina? Não entrou, não? Eu quando cheguei no segundo piso, alguém me falou, volta, não entra, aí eu voltei. Pois é. E eu, da primeira vez, a segunda, a terceira, todas eu fui. Agora, no final, era que eu sentia, mas hoje eu senti logo na entrada, não vai dar para... Aí voltei e eu tive que me fazer minhas defesas, que a gente tinha acabado praticamente de almoçar, e a minha digestão parou, eu já sinto como é que as coisas vêm, né? E eu não passei bem, ainda voltei, a menina estava tomando um cafezinho. Então, para entrar ali, a gente tem sempre que entrar preparado, pedindo proteção, auxílio para aqueles que estão ali ainda presos, né? Porque você sabe que a inferioridade, o ódio, o rancor, muitas vezes faz com que os espíritos fiquem milhares, sei lá, centenas de anos presos à situação forte, né? Que foi para eles, não foi nada fácil. Então, o que a gente pôde verificar hoje, que eu pude sentir, é que não era um dia para eu entrar ali. Mas, de qualquer forma, indiretamente, nós conseguimos ajudar. Isso é que é o importante. Que a gente foi um instrumento de... Eu sei que alguém desalojou dali hoje, graças a Deus. Não sei quantos, mas já agradeci a doutor Bezerra, que ele está conosco. Ele nos acompanha nessa viagem toda, sem deixar logicamente que ele não é o nosso guarda-costas, não estou dizendo isso. E nós estamos sintonizados com ele e ele sintonizado conosco. Onde ele estiver, ele está tendo uma condição de dar assistência espiritual que a gente precisa. Que o trabalho aqui, a Capadócia é um berço do cristianismo que não pode ser esquecido. E amanhã vocês vão ter uma prova disso quando a gente for ao Goremê, né? Goremê, todo mundo chama Goremê, Goremê, mas é Goremê, né? É o que chama o nome. E aí vocês vão ver a importância desse espírito, desse homem chamado Basílio de Cesareia, que era irmão de Gregório de Nissa, que é outra cidade que tem aqui, o irmão dele. Então eles eram turcos também. Eram turcos. Mas não era, naquela época não era Turquia, era outra. Não, naquela época era Ásia Menor, Anatólia. Anatólia e Ásia Menor. Exatamente. Ainda continua sendo hoje, mas como a Turquia é o país todo, né? Aí ele chama Ásia Menor, porque é uma ponte entre a Europa e a Ásia. Né? Ela fica, como a menina explicou, é o leste da Europa, aqui, tá certo? A Europa é oeste, por isso que Anatólia significa leste, ou terra onde o sol nasce, ou terra do sol nascente. Então nós estamos vivendo numa geografia passando pelos, eu dizer assim, as cicatrizes deixadas, registradas, que nenhum livro vai apagar, nenhuma posição religiosa vai apagar, porque a gente sabe a dificuldade que o cristianismo tem hoje aqui por causa do islamismo, né? Mas mesmo assim, Jesus é que está Senhor absoluto de tudo isso, e Ele vai continuar nos dirigindo, nos guiando, nos assistindo e fazendo que cada um receba, na medida do nosso merecimento ou da nossa busca, aquilo que a gente está necessitado. Como nós podemos ver hoje com aquela cerimônia do Derviche, né, de Rumi, né, que é o sufismo islã, acaba sendo um recado de Jesus de uma forma diferente, que acaba sintonizando com os princípios do Evangelho e da doutrina espírita, que a gente conhece tão bem. Então vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade e vamos nos colocar à disposição dele e agradecendo por mais esse dia e pedindo a ele serenidade, calma, tranquilidade para que a gente assimile melhor as lições de amor, o legado que Jesus deixou entre nós. Muita paz a todos e até amanhã.